Você está no púlpito, aí tem uma pessoa que está no púlpito ele prega de um jeito, quando está fora do púlpito ele tem um outro discurso. Não, está errado. O linguajar tem que ser o mesmo, a palavra tem que ser a mesma, tá bom? Esse é um destaque aí para a gente aprender. Bom, no subtópico 3, do tópico 3, eu fiz, que tem por título As Qualidades de Elias. Separei o seguinte destaque: ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam, tá? Eu só coloco esse destaque, e aí, se referindo aqui à qualidade de Elias, né? E aí eu escrevi o seguinte sobre isso: acredito que as duas principais qualidades das quais são mencionadas aqui são a intimidade e o zelo. A intimidade porque alude à santidade, à vida de oração e leitura da palavra, e zelo porque se refere ao cuidado com as coisas de Deus. Tá? E minha conclusão sobre isso é que os cristãos de hoje precisam resgatar essas qualidades em suas vidas. Tá bom? O que acontece aqui? Na lição está falando vários destaques, né? Várias qualidades de Elias como profeta. Tá? Mas eu separei essas duas que eu acredito ser as principais. Quais são as duas aí? Intimidade com Deus e o zelo. E o meu apelo aqui, você professor, tá? Fale com seus alunos, apele sobre isso também, né? É que hoje os crentes têm que resgatar isso, tá? A intimidade com Deus são qualidades que nós precisamos manifestar. Intimidade com Deus e zelo pelas coisas de Deus, tá? Intimidade por quê? Intimidade é um complexo de várias características, né? Vida de santidade, leitura da palavra, oração, tá? Isso aí tem que ter, para a pessoa ter intimidade, tem que ter essas coisas. E o zelo pelas coisas de Deus, tá? O que acontece? Hoje em dia nós vemos pouco cuidado com as coisas do Senhor. As pessoas não zelam mais. Quais são as coisas de Deus? A palavra, né? A igreja, tá? A pregação do evangelho, a vida devocional, tá bom? As pessoas falam hoje em dia das coisas de Deus sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado, né? E aí a gente vai ver que isso aí, a igreja tem que dar exemplo, os homens de Deus, as mulheres de Deus tem que dar exemplo sobre isso para o mundo, tá bom? Continuando, tá bom? Vou para a parte da conclusão, aonde fiz o seguinte destaque: Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias. Esse é um destaque interessante, né? E aqui a gente vai fechar nisso aqui na conclusão. Eu escrevo sobre isso o seguinte: essa foi a sua marca e a de outros profetas. Os crentes precisam confrontar o pecado. Hoje brigamos por assuntos como política, racismo, diferenças teológicas e outros. Porém, o combate ao pecado tem sido deixado de lado em muitos lugares, tá bom? Esse é um destaque aí. O crente, o homem de Deus, mulher de Deus, tem que voltar ao que era no passado, confrontar o pecado, tá? Confrontar o pecado. E isso em todos os níveis. Precisamos, não precisamos confrontar, bater nas pessoas, né? Hoje em dia tem o que é politicamente correto. Você não pode ir muito de contra as pessoas no que elas fazem, né? Tem que tomar cuidado com o que vai falar e da forma que vai falar. Mas você tem que confrontar o pecado dentro da sua igreja, o pecado, né, no meio do povo de Deus, o pecado na sua vida. Tem que confrontar isso, tá bom? Não está de acordo com ninguém que comete pecados, tá? Não, mas é porque hoje em dia nós temos que tomar o seguinte cuidado. Vamos falar sobre politicamente correto. Então você tem que tomar o cuidado como você vai falar, a forma como você vai falar, para não ser ofensivo às pessoas e aí depois ser alvo de algum processo, né? Tomar cuidado para não citar nomes, essas coisas que você deve saber muito bem. Mas você deve sempre confrontar o pecado. Não estar nunca de acordo com ele. Se
alguém pratica a homossexualidade, a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado. É pecado e pronto. Não tem para onde correr, não tem o que fazer, não tem meio termo. É pecado e é pecado. Tá? Então, você vai falar, ensinar sobre isso, tem que saber como vai falar, né? Tem que saber como vai falar. Porque se você, nas suas palavras, por mais que biblicamente estejam corretas, falar contra uma pessoa de forma, né, muito efusiva ou de forma muito ofensiva, essa pessoa pode mover um processo contra você. Então é para os homens e mulheres de Deus tomar cuidado, senão a sua obra pode acabar sendo encurtada, tá, por um processo aí, tá, que não convém, tá bom? Bom, mas aí cada um é usado pelo Espírito como Deus quer, né? Eu não estou aqui para julgar nem irmão A, nem irmão B, né? Porque falou assim ou assado, tá bom? Ouça a voz do Espírito e fale como Deus mandou falar, tá? Mas tenha sempre em mente isso. O que é politicamente correto hoje, o que é ético, tá? Tenha cuidado com isso. Às vezes vale a pena você abrir a boca na hora certa, né? Fechar a boca na hora certa, para você ganhar um irmão em Cristo. Uma coisa que eu sempre aprendi, o exemplo ele ganha mais almas, né, muitas vezes, do que a palavra dita com muita ênfase. Bom, vamos lá, tá? Aí eu escrevo o seguinte para fazer a revisão, abordando os pontos mais importantes, tá? É importante isso, revisar o conteúdo que foi ensinado para, né, massificar na mente dos alunos. Faz um esboçozinho rápido, uma revisãozinha rápida ali do que você ensinou, tá bom? Convidar os alunos para a próxima aula e orar com a classe. Importante, né? Orar com a classe, a minha sugestão é de orar para que tenhamos as qualidades, né? As qualidades do profeta Elias. Amém? Então esse aqui é o esboço, né, que eu preparei. Lembrando para você, professor, você aluno, o importante não é repetir, você professor que vai dar aula, repetir o meu esboço, né? Pegue ele, use como uma sugestão para você, elabore as suas ideias, fale com a classe. Eu falo sem medo de errar para você o seguinte: você vai começar a falar e aí vai vir, né, mais coisas de Deus para você falar, entendeu? Você vai preparar sua aula, Deus vai abrir sua mente, tá bom? Então esse aqui deixa aqui para os irmãos e irmãs. Vou deixar o link para o meu blog Clube da Teologia, tá bom? E no blog eu deixo o link para esse vídeo, né? É uma coisa linkada com a outra para a gente poder aprender mais. A paz do Senhor, até a próxima.